Olá pessoal, me chamo Adson Ícaro, sou professor de Geografia e hoje vamos dar continuidade às aulas para o 8º ano. Um tema que a gente vai abordar hoje é o tema sobre as regiões polares. Um tema muito complexo, importante, inclusive importante para a nossa sobrevivência através dos estudos e as pesquisas científicas. Vamos lá. Primeiramente vamos localizar as regiões polares. Vocês estão vendo aí no mapa, né, são as áreas mais próximas do Polo Norte e do Polo Sul, distante ali da área central da linha do Equador, localizada em altas latitudes. Para relembrar, a latitude é aquela distância iniciada na linha do Equador, que vai de 0 igual até 90 graus no Polo Norte, como também de 0 grau até 90 graus no Polo Sul. Então, áreas de altas latitudes recebem pouca radiação solar, a incidência dos raios solares, e, consequentemente, são áreas mais frias. Acompanhe a leitura. Compreendendo todas as terras ao sul do paralelo de 60 graus, a Antártica tem cerca de 14 milhões de quilômetros quadrados. A região possui a maior camada de gelo do mundo, que cobre cerca de 95% do continente antártico. Esse gelo, cerca de 35 milhões de quilômetros cúbicos, representa cerca de 70% da água doce do planeta. Daí a importância de se estudar e de se analisar todos os acontecimentos existentes lá na Antártica. A importância hídrica que existe naquele continente. 70% da água própria para o nosso consumo, que é água doce, está congelada na Antártica. Por isso que existem inúmeras pesquisas, principalmente envolvendo o aquecimento global, para ter essa relação existente. Porque a água congelada, que é água doce, quando derrete e se mistura com água salgada, pronto, já perdeu aquele efeito de água doce. Está entendendo? Por isso que existem inúmeras campanhas, pesquisas e estudos envolvendo esse tema do aquecimento global. Inclusive, a gente vai ver as pesquisas científicas na própria Antártica lá. Selecionei uma imagem aí bem interessante de um pedaço de gelo, né? Um iceberg de pequenas proporções. Vai lá, desprendeu da calota polar e foi seguir através das correntes marítimas para áreas mais quentes, né? Para águas mais quentes. Os pinguinzinhos aí aproveitando, pegando uma caronazinha aí. E a tendência desse pequeno pedaço de gelo é se derreter, né? Dando uma pequena influência assim na temperatura do oceano, mas aí como pela proporção, por ser um pedaço de gelo pequeno, isso aí vai se derreter e vai só na ideia de aumentar o volume do oceano. Lembrando, a mesma quantidade de água existente hoje é que no planeta Terra existiram há milhões de anos também. Então, nessa ideia, o volume dos oceanos, como é um ciclo de água, vocês têm que lembrar que a água no estado líquido evapora, vai para as nuvens, então forma esse ciclo, né? A quantidade é a mesma. Vamos falar, já que a gente citou aí o iceberg, vamos falar do gelo. A importância de entender o gelo lá na Antártica. O gelo na Antártica não só cobre a Antártica, mas também circunda, que aí envolve aquela imagem que eu mostrei do pinguim lá. No inverno, forma um cinturão de cerca de 1.000 quilômetros, aumentando a superfície em 18 milhões de quilômetros quadrados. Imagina uma ilha, né, ao redor de gelo, no inverno, então toda essa parte que estava circulada de gelo se torna um continente também, congela e se torna o continente. Enquanto que nos meses do verão, recua praticamente até o litoral. Muita gente pensa que a Antártica é só gelo. Não, pessoal, tem rocha lá, tem o continente, tem terra. Então, no inverno, a parte de terra, ela, lógico, desaparece e o continente aumenta, né, 18 km², para você ter ideia, com essa parte de gelo. No verão, essa parte de gelo que está sobre a água vai derreter e vem aqui o nível até o continente, na parte rochosa, na terra. Ao penetrar no mar, as geleiras flutuam e se desprendem, formando os icebergs, que são levados pelas correntes marítimas até se desintegrarem devido à ação mecânica do mar e a elevação da temperatura. Lógico, quando esse iceberg ele vai para águas mais quentes, a tendência é derreter. Não é novidade para ninguém, isso é muito simples de entender. Coloquei uma imagem aí para você perceber aí a questão da proporção da calota polar, olha a dimensão, olha a altura, e um iceberg desprendido dessa calota. Então muita gente pensa, mas o oceano vai esquentar, vai aquecer, vai aumentar a temperatura, vai derreter a calota polar. Bem, não é tão simples assim.
o derretimento das calotas polares. A tendência é que essas calotas comecem a desprender, né, e criar vários icebergs, as correntes marítimas levem para águas mais quentes e aí tem o derretimento. Tá? Como? Através do aquecimento global. O inverno não está sendo tão rigoroso lá na Antártica e essa volta das calotas polares não está sendo suficiente como em épocas anteriores, em eras anteriores, tá? Fala um pouquinho do ecossistema lá da Antártica. Apesar do ecossistema antártico ter sofrido perturbações ambientais no passado, provocadas pelas pescas comerciais e a caça de baleia e também de foca, atualmente o ecossistema é a biota terrestre da Antártica, que são estruturas menos modificadas no planeta. Até pelo difícil acesso, né? Isso tem uma lógica, difícil acesso. Então, elas não são tão alteradas. Sob o ponto de vista ambiental de toda a superfície da Terra. Então, para você ter ideia, vamos analisar aí o ecossistema falando da fauna e da flora, principalmente da fauna. Né? Tem a questão da caça de baleia, a caça de foca, que é proibido hoje. Então, toda essa questão, principalmente da fauna na Antártica, elas são bem preservadas, né? Bem conservadas nessa questão do difícil acesso também. E também da fiscalização, que hoje já é bem monitorada toda essa questão da movimentação de visitas, de pesquisas lá na Antártica. Coloquei uma imagem aí do símbolo, né, da Antártica, aí, o urso polar, animal em extinção, infelizmente. Muito importante para essa questão do ciclo do ecossistema do continente antártico, que está sofrendo diretamente com o aquecimento global, infelizmente. Né? O habitat natural dele, mesmo hoje sendo gigante, mas está diminuindo. É um animal territorial, né? Percorre vários quilômetros aí, que tem que ter uma área grande até para sua própria caça e sobrevivência também. Falando nessa questão de visita, nessa questão de utilização da Antártica, vamos falar um pouquinho da legislação. Acompanhe a leitura. O protocolo ao Tratado da Antártica sobre a proteção ao meio ambiente, que foi originado do Protocolo de Madrid, que é todo esse documento que vai estabelecer a proteção ao meio ambiente, estabeleceu diversos procedimentos a serem seguidos na execução de pesquisas científicas e no apoio logístico das estações antárticas, visando a proteção da flora e fauna da região. E aí eu citei a exemplo a Estação Antártica Comandante Ferraz, que é uma estação brasileira. Para você ter ideia, eu vou até mostrar aqui a imagem para vocês. Olha, observe como é que está essa imagem. A estação original teve um probleminha, teve um incêndio, e aí o Brasil reformou essa estação, Comandante Ferraz, que isso é muito importante para o Brasil, não só na questão econômica, mas numa questão científica também. Muitos pesquisadores vão para a Antártica, inúmeras pesquisas, aí você pode fazer pesquisas sobre climatologia, geologia, na questão do clima mundial, do clima local, de uma fauna, né, por exemplo, do urso polar, de uma foca, do pinguim, de uma baleia. Então, é muito importante você ter uma estação de pesquisa científica nacional na Antártica, porque além de você estar no grupo de países que desenvolvem pesquisas nesse ambiente, além de você estar no grupo envolvendo, você também tem a possibilidade de pesquisadores nacionais ir para essa estação de pesquisa. Então, qual é a importância dessa estação, Comandante Ferraz? Além das pesquisas científicas, tentar analisar as consequências do aquecimento global. Então, você vai fazer um monitoramento, lógico, toda estrutura aí tecnológica, por exemplo, a energia através da energia solar, tem um aquecimento aí todo sistematizado, né? Então, tem tudo que há de mais moderno tem nessa estação Comandante Ferraz, que é um orgulho para o Brasil e que vai desenvolver bastante pesquisas em todas as universidades do Brasil. Tá? Então, para você ter ideia aí, que é um investimento nacional, um dinheiro público, que, dependendo no futuro, você que está me assistindo possa entrar na universidade e, quem sabe, criar uma pesquisa para fazer experiência aí nessa estação. É lógico, essa estação é mais visitada no verão, né, pela questão até do clima, mesmo sendo um clima frio, mas é menos frio, porque o inverno aí é muito rigoroso e aí tem um ciclo aí de rotação de pesquisas, tá bom? Falei muito da Antártica, né, do Polo Sul. Vamos falar da outra região, o Polo Norte. Se você perceber na imagem que eu selecionei, já é uma imagem diferente. Você já viu aí uma vegetação, aparecendo mais vegetação de grande porte,
você vê mais montanhas. Então, lá no Polo Norte, por não ser tão ao norte, você tem aí a presença não só da vegetação, mas também de floresta, taiga, mas também de povoados, cidades, tá? Então, a presença humana com mais frequência. A região norte, né, do Polo Norte, ela tem uma particularidade, como vocês estão vendo aí na imagem, que o turismo é muito forte, principalmente pelo fenômeno aí da aurora boreal. Como vocês estão vendo na imagem aí, vou até passar outra imagem para você ver também, ó, num ângulo mais distante, todo esse fenômeno que acontece, né, nos céus da região polar, das altas latitudes. Aí você tem, por exemplo, a Noruega, a Sibéria, né, a Groenlândia, a Islândia, todas essas áreas mais ao norte do nosso planeta, você tem a possibilidade de ver esse espetáculo. E aí, lógico, o turismo aí investe pesado aí nessa questão de hotéis, né, de passeios. Eles têm todo o monitoramento, qual é a época que dá para se ver mais a aurora boreal. Então, esse investimento vai atrair essa questão econômica, facilitando o desenvolvimento dessa região. Tá bom? Pessoal, espero que tenham gostado e compreendido. Essa foi a aula sobre as regiões polares para o 8º ano. Me chamo Adson Icaro e essa foi a aula de Geografia. Valeu!